Bom, eu virei um tarado do Power Clip. Comecei a gostar de Power Clip. Só que esses personagens aí de Power Clip eu sentia que faltava algo. Tipo, eles eram poderosos, mas nem tanto. Daí que eu resolvi fazer o meu próprio personagem, que eu já fiz vídeo, mas ficou uma bosta. Provavelmente esse aqui, esse aqui também vai ficar uma merda também. Mas nesse vídeo, no primeiro vídeo que eu fiz, esse personagem faltou muita coisa. Muitas habilidades que ele tinha que eu não falei. Mas se você não precisa ver o vídeo. Se quiser ver, você vê. O vídeo primeiro que eu postei. Mas basicamente eu vou dar um resuminho do que seria esse personagem. Basicamente é um personagem que ele seria é um personagem que tem um conceito de poder meu, onde ele roubou esse conceito e virou um personagem autônomo, como assim? Ele não precisa de mim que seria o autor e o dono dele, o escritor dele, ele não precisa de mim. E as habilidades que ele tem, ele se auto-deu, ou seja, ele se auto-deu habilidades. Basicamente essa é a premissa desse personagem. Onde também a única coisa que tem dele é o visual dele, que é o visual que eu queria. É a única coisa que tem dele. E as armas, que seriam uma manopla, uma katana e um tapa-olho. Que são armas que têm consciência própria e tem uma aparência. Tipo, a katana tem uma aparência de uma mulher raposa, a manopla de uma mulher dragão e o olho de uma humana, podendo ser assim. Ou seja, eu coloquei meus fetiches nessa parte. Eu coloquei. Coloquei meus gostos. E também os poderes dele ele pode invadir histórias, qualquer tipo de história ele poderia invadir, tipo, ele poderia invadir a Marvel, DC, invadir Dragon Ball, Naruto, todo tipo de história ele poderia invadir, até mesmo da Disney, tipo, a da Branca de Neve ele poderia invadir, então ele não fica preso só em histórias de ação, podemos dizer assim, ele poderia invadir qualquer tipo de história. E ele tem uma outra habilidade também, que é adaptação, tipo a do Mahoraga, só que num nível muito além, como assim? Basicamente essa adaptação é uma passiva que sempre que aparecer um inimigo mais poderoso que ele vai se adaptar a esse inimigo. Ele vai se adaptar a esse inimigo. Onde você não. Mesmo se você colocar algum poder anti-adaptação nesse inimigo, ele vai se adaptar. Esse personagem vai se adaptar mesmo assim. Porque é uma passiva dele próprio. Tipo, é como se essa passiva basicamente reescreve ele. Pra ficar no nível desse inimigo. Mas mesmo assim, não tem como você criar um inimigo mais poderoso que ele por causa de um poder que eu vou falar depois. Mas basicamente essa passiva de adaptação funciona assim. Ele também, a katana dele tem um poder de cancelar a não sei qual é, se é onisciência ou onipresente, que é negócio de mortalidade. Mas ela tem um poder de cancelar uma dessas duas coisas, que eu não sei qual é o de mortalidade. E tem a manopla, que é o mais fraco, que é basicamente serve pra. Ela é indestrutível, nada pode quebrar ela. E ela serve pra usar poder, basicamente isso, pra soltar poder. E o tapa-olho é só pra selar o olho dele. Por que pra selar o olho dele? Basicamente, esse olho dele tem dois tipos de poderes diferentes, quando tá selado e quando tá desselado. Quando esse olho tá selado, o principal poder desse olho é alterar na imaginação e na imaginação das pessoas aqui da Terra. Como por exemplo, como assim? Ah, eu esqueci de falar que ele também poderia invadir a Terra, tá? Como eu falei, ele não tem limite pra invadir, ele invade o que ele quiser. Qualquer tipo de dimensão ele invade. Bom, esse olho, o poder dele quando ele tá selado é basicamente influenciar na imaginação nossa, já que é a gente que cria os personagens poderosos. E esse olho, basicamente, ele interfere na nossa imaginação, onde, se caso você ver esse vídeo aqui que eu tô postando e falar, eu consigo criar um personagem mais poderoso que esse, não vai ser você que tá pensando. É basicamente esse olho influenciando na sua imaginação, no seu pensamento, pra fazer você crer que tá criando um personagem mais poderoso que ele, mas na verdade você não tá criando, é o olho fazendo. É basicamente esse é o principal poder do olho selado. E quando esse olho tá desselado, quando ele liberta o poder desse olho, ele tem vários. O principal poder seria alterar a escrita da história. Basicamente, ele altera a escrita da história. Como assim? Basicamente, esse olho, ele faz tudo que ele. Esse olho, o outro poder também é fazer tudo que ele imagina. Tipo, tudo que esse personagem imaginar, o olho vai fazer. Além de. E também reescrever a história. Como assim reescrever a história? Basicamente.
Vamos supor que ele tá em Dragon Ball, e ele tira o selo desse olho. Basicamente toda a história que o Akira criou ia ser alterada por ele, tipo, ele ia tirar os Saiyajins, ia tirar os deuses, ia tirar o Zenon, ia fazer Dragon Ball ser uma história de romance, basicamente. Ou seja, Dragon Ball, ao invés de ser uma história de luta, ia ser uma história de romance. É esse o nível de poder que esse olho tem. E ele também tem uns outros poderes, que é... Não, ele também tem outras formas, que é uma forma dragão, que basicamente os poderes dessa forma dragão seria crescer infinitamente, tipo, vamos supor que ele ia vir dragão em Dragon Ball. Ele poderia crescer infinitamente na Naruto. Basicamente é esse o poder dele, ou ele também podia crescer infinitamente até chegar no nosso mundo. É basicamente uma das habilidades da forma dragão dele. Também tem outra habilidade da forma dragão dele, que é intangibilidade. Ele não recebe dano de poder. Qualquer tipo de ataque de poder não vai ferir ele. Que ele é intangível a poderes. Onde a única maneira de ferir ele na forma dragão é usando ataques físicos. Mas ainda assim, também tem uma outra regra para você conseguir ferir ele na forma dragão, que seria que você tem que ter o tamanho que ele tá na forma dragão. Tipo, se ele tá no tamanho de um prédio de 6 andares na forma dragão, você teria que estar no mesmo tamanho que ele. Onde você não poderia usar poder para ficar grande, que ele ia anular. Então você teria que ter uma habilidade própria, que não seja poder, ou seja, ou você poderia alterar seu tamanho como você quiser. Basicamente, essa é a maneira de enfrentar ele na forma dragão. Onde também tem outra regra, você não poderia usar os mesmos estilos de luta contra ele na forma dragão, porque ele vai se adaptando ao estilo de luta, onde ele começa a ficar intangível ao estilo de luta que você tá usando. Ou seja, você teria que usar. Você teria que ter um estilo de luta diversificado. Onde você teria que usar. Você poderia usar armas, essas coisas. Você tinha que ter um estilo infinito, praticamente. Você tinha que ter habilidades infinitas de luta. Porque senão ele iria adaptar o que você tá usando. Vamos supor que você só saiba um estilo de luta e lute contra ele. No decorrer da batalha, ele vai começar a ficar intangível esse tipo de luta. Então, você não vai dar mais dano nele. E também tem outra habilidade dessa forma dragão, onde basicamente qualquer tipo de poder que, que você use contra ele volta pra você. Tipo, se você usar um poder de apagar a existência, esse poder de apagar a existência vai voltar contra você. É basicamente essa a habilidade dele na forma dragão, são esses poderes. E ele também tem, ele consegue usar o sistema de poder do universo, tipo, se ele for pra Naruto, ele vai poder usar chakra, se ele for pra Marvel, vai poder usar magia, Dragon Ball Ki, essas coisas, ele consegue usar o sistema de poder. E ele consegue ele consegue ir pra qualquer tipo de dimensão, como eu já falei, invadir histórias, também invadir qualquer tipo de dimensão, onde ele decide qual seria a dimensionalidade dele, tipo, se ele for pro mundo 3D, que seria a Terra aqui, e se ele quisesse, ele poderia ficar em 2D, basicamente. Ele podia vir pro nosso mundo que é 3D, ele poderia ficar em 2D se ele quiser. Ele escolhe a dimensão que ele quer ficar. É basicamente isso. E também tem um outro poder dele, que seria. Provavelmente vocês vão achar que é o mais roubado, mas eu não acho tanto assim. Que seria a forma verdadeira dele, podemos dizer assim. Onde basicamente quando ele usa. Mas ele não gosta de usar essa forma verdadeira porque até ele considera que tá um poder proibido que ele não gosta de usar. Por quê? O que essa forma verdadeira faz? Basicamente, sempre quando ele usa a forma verdadeira dele, ele se torna uma entidade. Basicamente isso. Onde essa entidade, quando ele tá nessa forma, ele não pode usar. Ele só pode usar um poder. Que é tudo que ele toca, ele altera a história. Tipo, se ele tocar no Goku, ele ia alterar a história do Goku, que o Akira fez. Ia, sei lá, fazer o Goku ser uma ameba. Basicamente, essa é a única habilidade que ele tem. Onde também, quando ele tá nessa forma, ele fica intangível, nada o fere. Tipo, ele deixa de existir quando ele tá nessa forma. Ele não existe mais. Mas ele ainda pode tocar em você, essas coisas. Então ele fica intangível, e você não pode nem usar poder
e nem ataque nele que não vai funcionar, vai passar por ele, não vai atingir ele. E também tem uma outra habilidade, que é a habilidade mais roubada dele, sim. A outra habilidade de alterar a história não é tão roubada igual essa que eu vou falar agora, que é basicamente, quando ele tá nessa forma, só seres que são onipotentes, onipresentes, pode ficar na frente dele. Ou seja, se você não for você onipotente, onisciente, você vai ser apagado. Sua história vai ser apagada, basicamente isso. Você vai deixar de existir. A história que o autor escreveu de você não vai existir mais. Então é basicamente isso. Você não pode, sempre ele tiver quando ele se transforma nessa entidade, só seres onisciente, onipresente consegue ficar na frente dele, onde esses seres também podem ser alterados se ele tocar nesses seres. Então, basicamente, ele se torna o ápice, podemos dizer assim, do que eu considero poder. É por isso que ele também não gosta de usar a sua verdadeira forma, porque ele acha chato de usar essa forma de entidade, ele colocou como um poder proibido. É basicamente isso, o poder desse personagem, quer dizer. Eu acho que eu consegui explicar, mais ou menos, mas foi dele ter ficado uma bosta. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo desse personagem. Pode falar qualquer merda, se for uma bosta, eu achei fraco, sei lá. Pode deixar. Ah, é, esqueci de falar. Ele não pode ser apagado, porque ele não existe. Tipo, ele existe e ele não existe ao mesmo tempo. É basicamente isso. E também, uma outra coisa que ele gosta de fazer, que eu esqueci de mencionar, é que ele fica num. O lugar onde ele fica é basicamente um lugar que não existe. Onde ele fica observando as histórias. Tanto as histórias quanto a imaginação aqui da Terra, das pessoas aqui da Terra. E tem um poder que ele gosta de usar, que é alterar a imaginação dos autores. Tipo, se uma história que você gosta tá ficando uma bosta, tem grandes chances desse personagem ser o culpado, onde ele tá mexendo na mente do escritor e fazendo ficar uma bosta. É uma das coisas que ele gosta de fazer. Como também ele gosta de mexer nos nossos sonhos. Basicamente, se ele fica alterando nossos sonhos, onde ele pode fazer nós ter pesadelo ou qualquer merda, onde ele pode ter uma influência. E é basicamente isso, filho. Tamo junto. Esse é o vídeo. Deve ter ficado uma bosta, mas tamo junto.